aos encarnados e aos desencarnados. Sejam bem-vindos. Espero que essa noite a gente encontre um pouquinho de paz nos nossos corações, que a gente abra para um mundo novo, para sensações novas, para mudanças que a gente precisa. Às vezes nós somos resistentes, a gente não quer mudar, a gente quer continuar fazendo aquilo que achamos que é o certo, que é o correto, mas lá no fundo sabemos que existe uma grande mudança, precisamos mudar. E são coisas pequenas, como, por exemplo, mudar a forma que pensamos. Muitas vezes, a gente não consegue nem identificar que tipo de pensamento que a gente está tendo, de tão confuso que está a nossa cabeça. É importante a gente analisar a nossa saúde mental. Essa saúde mental vai trazer o maior benefício, que é a saúde para o nosso corpo, a saúde para aqueles que nos acompanham. Porque uma cabeça envolvida em pensamentos diversos, em pensamentos que a gente não tem controle, certamente a nossa vida vai estar em desequilíbrio, vai entrar em aflito. É importante a gente pensar sobre isso. Hoje a Angélica iniciou a semana passada, o capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre convidar os pobres, dar sem retribuição. Aí vamos lá na instrução dos espíritos, a caridade material e a caridade moral. E lindamente a beneficência. Parece um pouco batido, né? A gente falar, dar sem esperar retribuição. Mas muitas vezes a gente espera. Inconscientemente. A gente faz alguma coisa, mas recebe uma palavra meio torta e a gente lá no fundinho a gente fica pensando, mas poxa vida, eu só fiz o bem. Por que eu estou recebendo isso? Por que ele me olhou torto? E aí entra essa questão. É uma entrega. Eu ofereço. Eu ofereci o meu melhor. Se não recebi, infelizmente o problema é do outro. E não meu. A minha obrigação é fazer o melhor. E esses 3 tópicos que a gente vai trabalhar, ele foi assinado por vários espíritos. E todos trazem, percorrendo essa leitura, uma doçura. Algo tão afável que vem assim como abraçar a nossa alma e que vale muito a pena a gente ler, principalmente nesse momento que nós estamos passando, que é essa pandemia. Há um vírus lá fora, mas há um vírus muito maior acontecendo, que é na questão moral. Os sentimentos estão todos bagunçados. Existe uma volúpia de sentimentos, de coisas acontecendo, que acaba tirando a gente do prumo. E esse evangelho de hoje, dessa noite, quando a gente puder em casa ler, eu tenho certeza que nós vamos ser assim, afagados, porque é de uma doçura tão grande, de ensinamentos tão grande, que nós vamos conseguir explicações enormes aqui dentro.
convidar os pobres. A gente precisa lembrar daqueles menos favorecidos. A gente precisa oferecer o que nós temos. Mas não é oferecer aquilo que a gente vai jogar fora, vai descartar. É oferecer aquilo que eu tenho de melhor. É o material? É o melhor material que eu posso oferecer. É a minha questão moral? É o melhor que eu tenho a oferecer. A caridade material é aquilo externo, aquilo que eu posso comprar com dinheiro, aquilo que eu vou socorrer o outro na questão material. E a questão moral é aquilo que eu tenho dentro de mim. É aquilo que existe em mim, são as minhas virtudes que eu vou oferecer. E essas virtudes, para eu oferecer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que educá-las. Por isso é importante o que eu disse agora no início. Cuidar dos nossos pensamentos. Porque eu estou oferecendo, eu estarei oferecendo o que para o outro? Se o material eu tenho que oferecer o melhor, aquele que eu posso, que o meu dinheiro posso comprar, mas essas virtudes, elas também têm que ser boas. A gente tem que estar em conjunto. E o que eu posso oferecer? A questão moral, ela é a mais complicadinha. O material é super fácil. A gente compra, está na prateleira. Fácil. Eu sempre pensei, muitas vezes, eu falava que a gente ter filhos, comprar coisa para os filhos é fácil. Porque está lá na prateleira, a gente vai e busca. Ficou doente? Não tem problema, a gente vai lá e busca. A gente pode não ter dinheiro, mas a gente vai lá e busca, dá uma forma, porque tem na prateleira. Mas a questão da educação não está na prateleira. Ela tem que ser desenvolvida. E a educação moral é o mesmo. E somos seres que já estamos aqui, muito tempo. A gente está aqui nesse planeta, nessa terra. E se estamos aqui hoje, nós já falamos muitas vezes, porque nós pedimos encarecidamente para estar aqui. Nós pedimos, falamos, olha, eu quero fazer parte desse momento, eu preciso fazer parte desse momento. E tanto que esse momento é tão importante, que brota nos nossos corações essa vontade imensa de fazer alguma coisa. A gente às vezes nem sabe o que é, mas eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ficar parada. Eu tenho que fazer, seja sopa, seja ajudar, ir na rua, conversar, oferecer meus ouvidos, os meus ombros, oferecer um dinheiro para pagar uma água, uma luz, uma coisa. Eu tenho que fazer. E essa necessidade, eu tenho certeza que todos vocês sentem também. Porque isso é um indicativo de que nós estamos nesse caminho evolutivo, de que nós somos espíritos devedores, que nós já fizemos tanta coisa errada que esse momento é o nosso ápice, é aquilo que a gente precisa correndo, indo atrás. Eu não posso perder mais tempo. Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia, é o ser mais caridoso que existe, que passou por essa terra. Quando a gente segue o modelo dele, quando a gente tenta seguir o modelo dele, na maioria das vezes a gente acerta. Às vezes a gente fica parado um pouquinho no egoísmo, na nossa comodidade, naquilo de que eu não quero mudar, tá bom assim, já dei alguma coisa, já tá bom. Mas o tempo é precioso, sempre foi.
Mas o tempo que nós estamos vivendo é mais precioso ainda. É o tempo mais importante que a humanidade está passando. É esse momento. Não só por conta de uma pandemia que está aí fora, de um vírus que está aí fora, e que graças a esse vírus, muitas consciências estão sendo despertadas, muitos amores estão sendo resgatados, muitas vidas estão sendo acolhidas. E nós temos a chance, a oportunidade de fazer alguma coisa. Mas, na verdade, o mais ajudado é a gente. A gente está levando um pouquinho, estamos tentando levar um pouquinho, mas a gente é um espírito devedor. Nosso saldo está lá embaixo. Aí a gente vai fazendo, construindo um pouquinho, levando um pouquinho. Isso conta muito. Mas há muito a ser feito. Há muita gente para ser ajudada. A semana passada a Angélica disse, a gente precisa olhar para aqueles que estão quietos. A gente precisa fazer aquilo, fazer a caridade para aquelas famílias que nem gostam de comentar, mas em silêncio. Igual Jesus fazia, ele fez e não saía falando, muito pelo contrário, ele pedia, não fala. Aqui os espíritos também que colocam, irmã Rosália, um espírito protetor, Adolfo, São Vicente de Paulo, todos nos indicam esse caminho. Vão com sutileza, façam com sutileza, com essa leveza, desse amor que envolve. A caridade é o amor em ação. Quando a gente transforma isso dentro da gente, a gente está colocando ação. E repito, não é o outro que está sendo ajudado, é a gente. É esse sentimento de despertar, de sentir a felicidade em amparar o outro. Somos espíritos em evolução. Esse é o caminho. E para essa evolução acontecer, ela tem que passar obrigatoriamente pela caridade. Se isso não acontecer, se ela não passar pela caridade, alguma coisa está errado. A gente, não sei, está na hora da gente rever. Porque a caridade, ela engloba muitos sentimentos, muitas virtudes. Para eu ser um pouquinho caridoso, eu vou ter que aprender a abrir mão de certas coisas materiais, seja pouquinho. Mas se eu não aprendo a abrir mão disso, eu não estou sendo caridoso. Para eu ser caridoso, eu preciso ouvir, eu preciso oferecer o meu ombro, eu preciso fazer uma prece. Se eu não passo por isso, aonde está a virtude? Então, é uma coisa assim, muito ligada. Não dá para a gente ser mais ou menos. A gente tem que ser inteiro. Tem um mundo lá fora a ser ajudado, que precisa. Sempre existiu. Mas hoje, há muitos corações sofridos. Há muita gente precisando conversar, precisando falar. Há muita gente pensando em suicídio. Há muita gente sofrendo por bens materiais, sim. Mas essa questão moral, hoje é o maior sofrimento. Existe uma pandemia de questões morais. O mal, ele faz um barulho gigante. E o bem, ele tem que vir com essa leveza, cobrindo, cuidando. E esse cuidado, esse bem, que seja feito pelas nossas mãos. Não é utopia,
Não é utopia a gente pensar que nós vamos mudar o mundo, sair lá fora fazendo, acariciando e falando só coisas bonitas. Mas é a minha transformação, é a transformação de cada um que vai fazer que esse mundo se transforme. Porque quando a gente enxerga que o outro, que nós podemos fazer o outro feliz, que seja por um segundo, esse mundo transformou. Imagina esse mundo de cada um. Quantos somos e se a gente leva lá fora, quanto isso vai somar? Vai fazer muita diferença. Ninguém está aqui para falar o que cada um de nós devemos fazer, sair lá fora e fazer determinar. Mas eu acho que o intuito maior é a gente estar junto, amparando um ou outro e caminhando junto. Esse é o intuito maior. Se hoje eu me sinto um pouquinho para baixo, eu tenho outro que me levanta. Vem, vamos caminhar, vamos junto. Vamos levar, vamos levantar. Porque apontar aquilo que o outro deve fazer, e deixar que o trabalho que o próximo vem e faz, eu não vou fazer porque fulano vem e faz. É muito triste, porque enquanto a gente fica jogando para frente, tem pessoas sofrendo. A fome, por exemplo, ela não espera. Quem sente fome dói. Se está pegando fogo, eu não vou lá esperar que o corpo de bombeiro venha. Eu posso fazer. Eu posso ajudar, eu posso correr então fazer. Eu não preciso ficar esperando que o outro faça. É a nossa atitude, é a nossa caridade de ajuda. A beneficência, ela traz a ternura, ela traz o alívio, ela traz o aconchego. A gente nunca deve fazer o bem pensando em tal retribuição. Nós devemos fazer o bem pelo bem, para o amparo. E onde quer que estejamos, aquilo que fizemos um dia, ele vai contar. O bem vai nos achar. Então não me importa. Não preciso esperar nada. Não é uma barganha. E como que eu poderei fazer a caridade se eu não possuo nada? Aí entra a caridade moral. Aí entra a questão da gente educar as nossas imperfeições. Aí entra a gente ter um ombro amigo, um ouvido que escuta, uma mão que ampara. Às vezes o outro já tem tudo, mas ele não tem um ouvido que escuta. É muito importante isso. E Jesus já deixou muito claro, a gente já ouviu isso por muitas vezes, que quando a gente faz para algum desses pequeninos, nós estamos fazendo para o próprio Jesus. Mas ele vai um pouco além. Quando fizerdes para alguém, está fazendo por mim, para Jesus, e por vocês. Espíritos endividados. Vocês estão tendo a oportunidade, assim ele diz, de reparar algo que nesse momento talvez não seja tão claro, mas a oportunidade de auxiliar pode ser um grande momento de repararmos algo que talvez venha carregando há séculos. Às vezes é uma pequena atitude. Caridade sublime, palavra que resume todas as virtudes. És tu que hás de conduzir o mundo aos povos
a felicidade. Pensa só. Se a gente que é mais ou menos caridoso, a gente já sente uma felicidade enorme em poder contribuir com alguma coisa, imagina se todo mundo, todos, tivesse esse sentimento. Eu acho que rapidinho a gente mudava. Esse vírus ia embora, a gente já tinha uma outra visão. Mas tudo ao seu tempo, né? Então, a caridade é a maior de todas as virtudes. Porque quem é caridoso, ele é benevolente, ele é humilde, ele é tolerante e é paciente. Como que a gente tem que ser tolerante? E como que a gente tem que ser paciente? Tolerância e paciência, nesses dias, é o que a gente mais tem que treinar. E pedir também que os outros sejam bastante tolerantes e pacientes com a gente. Jesus vivenciou todos os instantes a caridade pura. Jesus veio nos ensinar a amar e viver sobre a lei do amor. Quando nós estamos cuidando um do outro, quando a gente está atento para a dificuldade do outro, nós estamos cuidando da parte moral. A nossa parte, e também cuidando que o outro se desperte para aquilo que a gente já está sentindo. A gente vai fazer com que ele pense, não com os nossos pensamentos, com a nossa consciência de um mundo de regeneração, mas ele já vai entender que existe um mundo novo, sentimentos novos, virtudes novas, que é o amparo. Ele vai se sentir protegido, amado, e sobretudo sobre a proteção de Deus. Ele vai pensar, eu não estou sozinho nesse mundo. Eu não estou aqui perdido. Alguém acredita em mim. E existe confiança maior que essa? Porque às vezes ele não quer nada. Ele só quer se sentir protegido, amado, amparado. Caridade maior que essa? Não tem. Que é o cuidado. Olhar com sensibilidade por aquilo que o outro está passando. O que nós devemos fazer é aliviar os sofrimentos, estamos praticando, quando estamos aliviando os sentimentos, nós estamos praticando a caridade, estamos colocando o amor em ação. Como eu disse, o que o outro às vezes precisa é só ser escutado. Apenas ser escutado. E nós somos colocados, nós estamos vivendo ao lado de espíritos já evoluídos, poucos evoluídos, mais ou menos. Então, cada um na sua condição de evolução. Essa é a escola. Aquele que não tem, eu auxilio. Aquele que tem, o que eu preciso vai me auxiliar. Essa é a condição escolar do planeta. Então, se eu passo por todas essas situações e não trabalho e não coloco o que é necessário fazer, seja atendendo, seja ser atendido, trabalhando na seara de Deus, de Jesus, se eu não aproveito esse momento, eu estou desperdiçando. O momento é agora.
O espírito protetor, ele fala que, ele conta que 2 homens que acaba de morrer, né, que acaba de desencarnar, eles recebem 2 sacos de tamanhos iguais para colocar ali tudo que eles tinham, tudo que eles fizeram durante a vida, durante a existência. Aí um saco fica cheio, o outro saco, pouquinha coisa, 2 moedinhas. E quando coloca na balança, aquele saco que tinha muito, não deu peso nenhum. E aquelas 2 moedinhas eram um peso enorme. Aí o dono daquele saco que tinha muita coisa, esse saco grande aqui é meu. Eu fui muito rico, eu fui muito caridoso, eu ajudei, eu dei, eu auxiliei muita gente. Mas era tudo externo, era tudo para mostrar. O outro, simples, humilde, eu não tinha nada, eu não consegui dar aquilo que eu não tinha, mas eu ajudei. Eu fiz da minha forma. Não é ostentar, é dar aquilo que a gente tem de melhor. Seja o bem material, se eu vou dar, é com amor. Se eu vou dar a questão moral, eu vou me doar com amor. Eu vou ofertar aquilo que eu tenho de melhor, nas 2 questões. Seja as 2 andando junto, porque não dá para eu dar simplesmente o material e toma, some daqui e vai caçar um serviço. Não dá. Não dá para ser assim. Não funciona assim. É os 2 juntos. Então, o dia que sentirmos a felicidade em fazer para o próximo, nós já estaremos no mundo melhor. O dia, então, que cada coração sentir uma alegria em poder ver um sorriso e sentir o coração quentinho, porque pôde amparar, nesse momento, as 2 ações, as 2 caridades trabalharam juntas. E foi despertado os sentimentos mais nobres. E aí a gente vai estar praticando aquilo que Jesus disse, que muitas vezes a gente esquece. Ama o outro como a ti mesmo. A gente vai ter aprendido isso. Amar. Eu quero para o outro aquilo que eu desejo para mim. Por isso é tão importante a gente cuidar da gente. Porque como eu vou amar o outro se eu não me respeito, se eu não me cuido, se eu não me olho com atenção? Todos vós que podeis produzir, dai. Dai o vosso gênio, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Poetas, literários, que não sois lidos senão pelas pessoas mundanas, satisfazei os seus lazeres, mas que o produto de algumas das vossas obras seja consagrado ao socorro dos infelizes. Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, venham também a vossa inteligência em auxílio de vossos irmãos. Nem por isso será menor a vossa glória e haverá alguns sofrimentos de menos. Todos vós podeis dar. Qualquer que seja a classe que pertenceis, tendes alguma coisa que podeis dividir. Seja o que for que Deus vos tenha concedido, deveis uma parte do que Ele vos deu
aquele a quem falta o necessário, porque em seu lugar muito gostaríeis que o outro dividisse convosco. Os vossos tesouros da terra serão um pouco menores, mas os vossos tesouros do céu serão mais abundantes. Lá colhereis pelo cêntuplo o que houverdes semeado em benefícios desse mundo. Isso é uma promessa. Nós sabemos que, ao sairmos daqui carregados, com tantas virtudes boas, nós estaremos adiantados. Temos muita coisa a melhorar, muita coisa a ser pensada, mas nós temos aí uma eternidade para a gente procurar fazer o certo a cada momento. Que Jesus seja sempre a nossa inspiração, que Jesus sempre esteja presente nas nossas ações, que os bons espíritos nos iluminem, que nós tomemos de exemplo todos os bons espíritos que passaram por aqui, que passam por essa terra, que estão aí caminhando conosco, a fim de fazer um mundo melhor. Boa noite, gente.